Olá, bom dia a todos meus irmãos e a paz do Senhor. Hoje eu venho com a devocional do dia, que se encontra no livro de Provérbios. Você que está chegando agora, meu canal é sobre devocional. Todos os dias eu trago uma devocional aqui do dia, né? E hoje é Provérbios 22, versículo 4, que diz assim: O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. É um pequeno versículo. Aqui fala que o galardão da humildade. O que é galardão? É uma recompensa que Deus nos dá. Que Deus dá para todas aquelas pessoas que são humildes, todas aquelas pessoas que são tranquilas, mansas de coração, simples de coração. Humildade quer dizer isso. Não tem nada a ver com pobreza nem riqueza. Humildade tem a ver com simplicidade de coração, com ter um coração manso, tranquilo. Isso quer dizer humildade. E o temor do Senhor são riquezas. E o temor quer dizer o quê? Temor quer dizer obediência à sua palavra. Nós devemos ser obedientes à palavra do Senhor. Obedientes e fiéis. Ler, ouvir e praticar a palavra dele. Pois a palavra dele é bússola para a gente, né? Ela nos conduz àquilo que Deus quer para nós. E aqui está dizendo que a recompensa para sermos tementes a Deus são riquezas, honra e vida. Deus nos recompensará com essas bênçãos. Ele nos dará tudo de acordo com aquilo que nós necessitamos e precisamos. Então nós devemos ter temor a Deus, viver em obediência à sua palavra, pois Deus se agrada das pessoas que são humildes e das que guardam seus mandamentos. Deus abençoará com riquezas e honras. Ele vai sempre abençoar e cuidar de todos aqueles que vivem em obediência à sua palavra, pois Deus tem prazer daqueles que ouvem e guardam os seus mandamentos, que guardam a sua palavra, pois Ele é um Deus justo, um Deus fiel, um Deus amoroso, que cuida e protege a todos os seus. Então Ele tem prazer em abençoar todos os que guardam seus mandamentos. Ele nos dará riquezas, honra e vida. Vida aqui na terra e vida lá no céu. Riquezas aqui na terra e riquezas lá no céu, pois viveremos com Ele na eternidade, nas mansões celestiais. Lá é tudo rico, tudo perfeito, as ruas são de ouros e de cristais. Então lá nós teremos todas essas riquezas. Nós viveremos e lá não haverá pobreza, não haverá tristeza, no céu não haverá nada de ruim, pois Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Lá no céu terá muita riqueza para todo o seu povo. E a recompensa da humildade é o galardão. Ele nos dará recompensas, nos dará presentes, né? Como se fosse dizer assim, Ele nos dará presentes porque por sermos pessoas humildes. Então que a gente busque ser humilde, que a gente busque ter humildade em nosso coração, ter mansidão, ter domínio próprio, né? Porque a gente ser manso é ter domínio próprio, a gente dominar as nossas palavras, não é se irar facilmente, não é se embravecer. Se irar a gente até pode, né? Como a palavra diz, irai-vos, mas não pequeis. Devemos nos irar sim, mas a gente não deve pecar, porque a vingança vem do Senhor. Se alguém faz algo contra nós, a gente entrega nas mãos de Deus. A gente não deve ser guiado pela nossa ira. A gente deve colocar dentro do nosso coração a mansidão e a humildade. Pois Jesus foi um homem manso e humilde aqui na terra, e Ele quer que nós sejamos também. Ele quer que nós sejamos parecidos com eles. Se somos discípulos, se somos seguidores de Cristo, Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele e andemos com Ele em sinceridade e humildade e pureza de coração. E Deus vai nos abençoar. Ele vai nos dar galardões, nos dar presentes por sermos assim. Por mais que soframos e passamos lutas e perseguições aqui na terra,
Deus sempre tem recompensa para todos aqueles que vivem em obediência à sua palavra e vivem conforme a sua palavra, pois Ele deixou a palavra para isso, para que nós pudéssemos viver por ela, ser guiados por ela. E aqui a palavra temor fala isso, o temor do Senhor. A palavra fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o princípio da sabedoria, para a gente ser sábio, para a gente começar a ser sábio, o princípio da sabedoria é temer a Deus. E temer a Deus é obedecer a sua palavra. Temer a Deus não é ter medo de Deus. É obedecer a sua palavra. A gente imaginar temer a Deus é ter medo dele, não é. Temer a Deus é a gente obedecer a palavra dele, andar conforme os mandamentos da sua palavra, conforme os ensinamentos da sua palavra, pois ele permitiu que a sua palavra fosse escrita e deixada aqui na terra, para nós, os seus filhos, todos aqueles que descobrissem esse grande tesouro, pois a palavra é um tesouro aqui na terra que Deus deixou para nós. Todos aqueles que descobrissem essa palavra, vivessem em temor a ela, vivesse em obediência, que temor é obediência, né? Como eu já falei aqui. Então, ele deixou a palavra aqui para isso, para que nós vivêssemos em temor à sua palavra, pois Deus quer que nós conhecemos a verdade e sejamos libertos, e nós só vamos conhecer essa verdade lendo a palavra de Deus. A gente só vai ter esse temor a partir do momento que a gente lê e praticar a palavra de Deus. A partir do momento que a gente lê e tentar entender, estudar essa palavra, nós vamos passar a ter o temor de Deus em nossos corações. Nós vamos passar a ter o temor de Deus em nossas vidas, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí nós vamos ter um pouco do princípio da sabedoria em nosso coração. Se a gente quer ser sábio, tema a Deus, viva para Deus. Obedeça a palavra de Deus, permaneça na palavra de Deus, que Ele vai sempre nos dar galardão, Ele vai sempre nos abençoar, Ele vai sempre nos dar riquezas e honras. Às vezes a gente imagina logo riquezas de bens, muitos bens materiais. Não, Ele vai sempre nos dar o necessário. Se Ele quiser nos abençoar com mais, Ele vai nos abençoar, mas riquezas fala de coisas naturais, como ter família, ter amigos, poder conviver com as outras pessoas, ter saúde. Isso também são riquezas que Deus nos dá, porque a gente ter uma família em Cristo é uma riqueza, a gente viver para Cristo é uma riqueza, a gente ter amigos de Deus, que são pessoas de Deus, isso também é riqueza para a nossa vida, porque às vezes a gente imagina, a gente pensa assim, tem tanta gente aí que às vezes tem tanta riqueza, são riquíssimos, milionários, mas eles não têm felicidade, eles não têm paz, eles não têm amigos de verdade, pois a maioria das pessoas que são amigas de pessoas ricas são pessoas interesseiras, que só estão com elas porque elas têm riquezas. Então eu vejo essa riqueza aqui que Deus fala para nós como essas coisas, como famílias, amigos, filhos, esposo, mulher, porque a pessoa que tem um cônjuge, o homem tem uma mulher abençoada de Deus, isso é uma riqueza para a vida dele. A mulher que tem um homem de Deus, fiel e temente a Deus, é uma riqueza. A mulher e o homem que tem filhos abençoados, saudáveis, pessoas de Deus, que são obedientes aos seus pais, são riquezas que Deus nos dá também, são honras para a nossa vida, porque aí nós vamos ser bem vistos na sociedade. Nós também temos um bom nome, não vivemos aí sendo difamados na boca das outras pessoas porque devemos ou porque falamos mal dos outros. Isso também é honra que Deus nos dá. A gente poder chegar em algum lugar e as pessoas poder falar bem de nós, porque nós não andamos nessas coisas erradas, né? Fazendo o que é errado. As pessoas poderem nos chamar de pessoas verdadeiras e sinceras, sem nos chamar de pessoas mentirosas e falsas. Isso também é honra que Deus nos dá, né? A gente poder andar na rua e as pessoas dizer, ali vai uma mulher e um homem de Deus.
a Lívia é uma pessoa que é realmente fiel e temente a Deus e que vive conforme a palavra de Deus, que vive em obediência. Não que somos perfeitos, não, isso não existe, né? Perfeição em nós, perfeição só há em Deus, mas nós que somos fracos, imperfeitos, nós buscamos um Deus perfeito para que nós possamos viver com um pouquinho da perfeição em nós, né? E é buscando nele, é conhecendo mais a ele que a gente procura viver o temor de Deus, a obediência à sua palavra. Por isso que a importância de ler, de meditar e de praticar a palavra de Deus, porque a própria palavra diz, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele vai nos dar essas riquezas maravilhosas que eu falei. Ele vai nos presentear com essas riquezas. E não há riqueza maior do que isso, você ter saúde, você ter uma família abençoada, você poder ir para a igreja congregar tranquilamente, sem ser perseguido, pois nosso país aqui, graças a Deus, ainda até agora não tem essas restrições, né? Porque tem muitos países aí fora que proíbe as pessoas de congregar, até de ter uma Bíblia. Isso aqui é a riqueza, Jesus nos deixou. A maior riqueza de todas foi essa, foi a palavra dele. Ele deixou para que nós pudéssemos ler, meditar e praticar e conhecer a verdade e ser liberto. Porque a partir do momento que a gente lê e conhece a palavra, nós somos libertos. Essa é a maior riqueza, o maior tesouro que Deus deixou para nós. Nós somos abençoados por isso. E Ele vai nos abençoar mais ainda quando estivermos lá na glória, quando recebermos a coroa da vitória de Deus, quando recebermos o galardão de Deus, as recompensas de Deus lá na glória, por termos feito a obra dele, o trabalho dele, por ter vivido em obediência à sua palavra, sendo fiel, sendo justos, honestos, ajudando o próximo, amando o próximo, né? Porque é um dos mandamentos da palavra de Deus, amar o nosso próximo como a nós mesmos e colocar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas. É o maior de todos os mandamentos. Então, nós receberemos todas essas recompensas, nós receberemos esses galardões lá nos céus, né? Que será a coroa da vida, comer da árvore da vida, e o maior de todos, o principal, é viver eternamente ao lado de Jesus Cristo. É a gente poder ver a face do nosso Deus, a face do nosso Jesus, é poder viver com Ele eternamente, viver eternamente com a vida eterna, pois Jesus é a vida eterna e nós teremos vida eterna com Ele. Nosso corpo será também glorioso igual ao de Jesus e nós passaremos a nossa vida inteira com o nosso Jesus. A gente só precisa ser obedientes à sua palavra, é o que aqui diz, né? O temor do Senhor. A gente, quando teme o Senhor, é obediente. Então, que a gente tenha sempre essa palavra em nosso coração guardada, que a gente possa temer a Deus. Meu cachorro passando. Temer a Deus, viver conforme a sua palavra, sendo obedientes a Ele sempre. Se a gente errar, reconhecer que errou, pedir perdão, porque isso é normal do ser humano, faz parte da natureza humana a gente errar, a gente pecar. Mas o que Deus quer de nós é o quê? Que a gente reconheça que pecou, que a gente reconheça que errou. É isso que Deus quer de nós. Deus não gosta de pessoas orgulhosas, Ele resiste aos soberbos e aos orgulhosos. Pessoas orgulhosas são aquelas que não reconhecem que pecam. Pessoas orgulhosas são aquelas que não reconhecem que são erradas. E Deus não se agrada disso, pois todos nós somos pecadores, somos falhos. E Deus não se agrada de pessoas assim. Então, que a gente possa reconhecer que somos falhos. Nós cristãos também, não é porque nós nos convertemos que a gente é 100% perfeitos. Como eu já falei aqui, não existe pessoas perfeitas aqui na terra. Nós somos falhos. Até Paulo disse que ele era o principal de todos os pecadores, um homem de Deus como Paulo foi. Viveu aí pregando a palavra de Deus, um homem que viveu em fidelidade à palavra de Deus. Ele mesmo
confessou isso, quem somos nós para dizer que somos perfeitos? Não somos. Nós buscamos um Deus perfeito para poder viver aqui na terra até um dia de sermos perfeitos lá na glória com Ele. Amém? Então, que essa palavra tenha alcançado ao seu coração, que você tenha entendido, que você seja uma pessoa humilde, eu também, que essa palavra também primeiro vem primeiramente para mim, para depois eu passar para as outras pessoas. Eu medito primeiro nela, eu procuro entender primeiro essa palavra, procuro entender e colocar primeiro para a minha vida, para depois passar para a vida das outras pessoas, para depois passar aqui para o canal. E para que vocês possam entender e meditar e viver a palavra, porque nós devemos viver a palavra de Deus, pois ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra no fundo da nossa alma. Quando a gente lê a palavra com o coração aberto, ela penetra no nosso coração e ela faz morada e ela vai modificar tudo que precisa ser modificado em nós. Então, se a gente não é humilde, a gente passa a ser. Se a gente é uma pessoa irada, nervosa, brava, a gente passa a ser humilde, manso, como Jesus foi. E se a gente não obedecia os mandamentos de Deus, se a gente não era temente a Deus, a gente passa a ser. A palavra faz tudo isso. A palavra tem o poder de nos libertar. Então, que você tenha um excelente e abençoado dia na presença do Senhor, que seja um excelente domingo, que a sua vida seja ricamente abençoada e que Deus te abençoe. E curta, comente e compartilha e se inscreva se você ainda não é inscrito. Que você seja muito abençoado aqui no canal.